fé. Nós vamos iniciar esse culto louvando, adorando o nome do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 84, diz: quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Nós somos gratos a Deus por estarmos aqui nessa noite para bendizer o nome do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Nesse momento você pode erguer a sua voz em adoração, em louvor ao Senhor, cantando essa canção. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Só as vozes. Maravilhoso, maravilhoso é tocar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Seja engrandecido, Ó Deus da minha vida, tu és erga sua voz em adoração ao Senhor. És a minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois
Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Te adoramos, Senhor Jesus. Senhor, nós entregamos, Deus, este momento ao Senhor, este culto ao Senhor, Pai. Nós sabemos que a Tua presença já é real neste lugar. Que o Senhor receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, porque são fruto dos lábios que confessam o Teu nome, ó Deus. Vem, Senhor, neste lugar nessa noite, fala aos nossos corações. Queremos estar com os nossos corações sensíveis à Tua voz, Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Pastor Rogério. Graça e paz. Amém, queridos? Como é que os irmãos estão? Tá tudo bem? Quem está bem aí faz assim, levanta a mão. Glória a Deus. Bom você estar aqui nesta noite. Queridos, nós temos algumas comunicações a fazer, né? A primeira delas é que a gente está tentando voltar com algumas atividades. Isso, é claro, dentro das normas, dentro daquilo que tem sido estipulado aí pelo governo, pela prefeitura, né? Então a gente está num tempo de adequação. Vamos ter que nos adequar a essa realidade,
nós não sabemos até quando, né? Há muitas teorias de quando é que vai se voltar ao normal, né? Eu acho que talvez a mais palpável é de que as coisas vão voltar ao normal depois que se tiver a vacina, né? Isso humanamente falando. Então pode ser que aconteça um milagre aí que realmente, né, volte a ser normal. Mas eu acredito que Deus tem propósito para todas as coisas, e se Deus quer que as coisas voltem ao normal só depois da vacina para o coronavírus, vai ser assim, né? Então a gente tem que se adequar, um tempo de adequação na família, um tempo de adequação na igreja, mas a gente tem que, né, tocar a vida. A gente tem que tocar a vida. A gente está pensando, eu estou pensando não, já, né, tomei a decisão da gente voltar ao culto quinta-feira, culto, né, de oração, culto de doutrina, mas algo rápido também. Nosso culto começa às 7h30, 19h30, estaremos aí com o início do nosso culto, também com as limitações, máscara, álcool gel. Precisamos aí da colaboração de todos os irmãos para o funcionamento desse culto, né? Então eu conto aí com os irmãos. Isso já na próxima quinta-feira agora. Eu também quero voltar a estar mais aqui na igreja à tarde, né? Eu tomei posse aqui no dia 25 de janeiro, foi isso mesmo? Foi 25 de janeiro, e aí passou, né? Já entramos fevereiro é um mês desse tamanho, né? Curtinho, ainda tem carnaval, que não teve culto, e de repente entrou março, e aí março, se não me engano, dia 17, já foi decretado estado de calamidade, e, né, um tempo muito curto. Eu tenho falado aqui, eu tenho mais tempo, né, na igreja dentro da pandemia do que fora da pandemia, infelizmente. Cheguei nesse período de fevereiro e março a, né, acompanhar alguns irmãos da igreja no gabinete ou numa outra situação, numa visita, mas eu acredito que tinham outras pessoas. Eu ainda não conheço a igreja toda, né? Às vezes tem um outro irmão que está assim, eu falei, esse irmão eu já conheço. A boa parte eu já conheço, mas pode ser que um ou outro, né, que estivesse até um pouco mais afastado. Então eu pretendo voltar, eu pretendo começar às quintas-feiras, né? O horário que eu estava vindo aqui é sempre terça, quinta e sexta, período da tarde, emendando um pouquinho à noite, mas eu pretendo já voltar na quinta-feira, né? Nessa quinta-feira agora eu já vou estar aqui, mas eu não vou estar para o atendimento, porque eu já tenho um outro compromisso aqui na igreja, nessa quinta-feira, mas a partir da outra já vou estar aqui na igreja. E isso eu estou falando, irmãos, de maneira formal. É claro que eu sempre me coloquei à disposição da igreja, qualquer um, irmão, membro da igreja, né, estivesse passando por alguma situação ou algo, que quisesse conversar com o pastor, se aconselhar, ou alguma outra situação que pudesse, né, sinalizar: pastor, estou aqui, podemos conversar. Sempre me coloquei à disposição da igreja, mas de maneira mais formal, formalizando, eu queria estar aí voltando já na quinta-feira agora. Então quinta-feira nós temos culto, quinta-feira à tarde eu estou aqui. Irmãos, nós temos uma situação que tivemos que implantar agora esse mês de junho. Nosso irmão zelador está iniciando as suas férias amanhã, e esse mês de junho todinho nós vamos estar aí contando com a colaboração, participação e a voluntariedade dos irmãos, né, para que possamos, numa escala, estar atendendo às demandas de manutenção, limpeza, o que for necessário. Já foi feita uma escala, essa escala já está lá. Isso para os líderes, né? A coisa começou na liderança da igreja. Eu já falei para a Érica também, ela já colocou o nosso nome, meu nome, o nome de minha esposa. Inclusive quinta-feira estamos aí também para ajudar na limpeza, né? Eu acho, minha opinião, eu acho que é uma honra poder fazer isso. É claro, é um privilégio a igreja ter condições de ter um zelador remunerado. Isso é um privilégio para a igreja poder fazer isso, né? Mas
No momento que o nosso irmão zelador está de férias, né, já venceu o ano, então a igreja, nesse momento específico daquilo que a igreja tem enfrentado, ela vai estar adotando esse critério. A liderança vai estar assumindo a manutenção, limpeza e aquilo que é necessário. Eu acredito que não é uma grande, né? Vamos deixar tudo, porque já está limpo, já tem muita coisa limpa. Então, duas coisas, irmãos. Primeiro, a escala está feita, os irmãos voluntários já estão lá, né? Se há alguma dificuldade de algum irmão lá, né, a gente pode substituir, mas está aberto para outros irmãos. Procure o seu líder dos homens, das mulheres, ou a mim, ou a Érica como secretária. Olha, eu quero participar junto com esse grupo que vai estar na quinta-feira. Os dias de limpeza são quinta e sábado, ok? Então quinta e sábado, quinta antes do culto da noite e sábado, né, antecipando o culto de domingo, esses 2 dias. Então tem uma escala pronta e eu creio que é uma honra poder estar aqui, né, servindo. Isso é ser levita, cuidar do patrimônio da casa de Deus. Amém, irmãos? E no próximo domingo nós vamos ter ceia, e nós vamos fazer o seguinte na ceia: vamos ter 2 cultos, porque eu acredito que a ceia é um momento bom para a igreja. Comunhão, estamos cumprindo uma ordenança de Jesus: todas as vezes que vos reunirdes, né, comam do pão, bebam, né, do cálice. Mas como eu sei que muitos irmãos já estamos aí pelo menos uns 2 ou 3 meses sem ter ceia na igreja, e vamos ter ceia no próximo domingo, e eu creio que passaríamos de 50 pessoas aqui na igreja, e o limite aqui é 50 pessoas. Nós vamos ter 2 momentos, um de manhã e um à noite. O mesmo culto de manhã é o mesmo culto à noite. Então vamos ter no próximo domingo, irmãos, um culto de 9 às 10, domingo de manhã, um momento de adoração, palavra e celebração da Santa Ceia. E também à noite, às 6 horas, e aí fazendo o nosso culto domingo à noite um pouco mais celebrativo, né, um pouco mais de adoração, mas também aí por volta de 1 hora, no máximo 1h30, começando 6 horas, terminando 7h30. Amém? Então no próximo domingo nós vamos ter ceia, 9 horas da manhã e às 18 horas da noite. Amém, queridos? Ainda estamos conversando aí, tem que falar com alguns irmãos sobre a volta também da congregação e algumas outras atividades da igreja. Amém? Acho que são essas as comunicações. Não sei se eu esqueci, né, de alguma outra palavra. Irmãos, precisamos orar por muitas coisas, e também precisamos orar pelas finanças da igreja. Não que a igreja esteja precisando, eu acredito dessa maneira. Pode ser até que algum outro irmão, principalmente a tesouraria, que tem que lidar com a conta, porque a conta não chega na minha mão, né? Eu tenho até acesso às contas se eu quiser, mas a conta chega na mão da tesouraria, né? Então pensa assim: bom, a gente tem que ter dinheiro para pagar as contas. Mas eu acho que a igreja não precisa, irmãos. A igreja é de Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, mas a gente tem que pagar a conta, né? Não adianta a gente chegar no caixa do banco e falar: olha, eu pagar a luz, mas a igreja é de Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, se vira aí, paga aí. Tem que ter espécie para chegar lá e pagar, ok? Porque eu não quero, eu, pastor, né, não quero te dar uma palavra aqui e dizer assim: igreja, você precisa contribuir porque a igreja tem que pagar a conta. Não, eu quero chegar para você e dizer: igreja, você pode contribuir porque você é mais do que abençoado por Deus. Eu acredito, irmãos, que a gente dá como resposta, esse é o meu apelo. Por que eu dou? Como uma resposta daquilo que Deus tem feito por mim. O que tem chegado às minhas mãos? Eu penso direitinho nisso, eu falo: Deus tem sido tão bom comigo, então eu posso ofertar, eu posso dizimar, sabe? E eu faço isso, irmãos, com amor, né? A oferta, ela tem que ser feita com amor, cada um dê segundo que propôs no seu coração. Eu dizimo porque eu sou fiel, entendo que Deus coloca em minha vida tudo aquilo que eu preciso e necessito,
e Ele pode colocar muito mais, a depender da minha capacidade de administrar aquilo que Ele vai colocar, né? Então o apelo que eu quero fazer para a Igreja Batista Alto do Cruzeiro é para que realmente a sua vida seja abençoada por isso. Não é moeda de troca, eu tenho que dar para Deus me abençoar. Não, Deus já te abençoou. Eu creio, irmãos, que tudo que Cristo fez na cruz, tudo que Cristo fez na cruz é suficiente para que a gente tenha uma vida mais que abundante. Então não é moeda de troca. Eu não dou para que Deus possa me dar, mas eu dou porque reconheço que Deus já me deu tudo. Só que tem um detalhe: tem muita coisa que eu não vivo, porque eu ainda não consigo entender. Muita coisa que Cristo conquistou na cruz, né? Tem até aquela canção antiga, se não me engano foi da pastora Ludmila: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, no sentido de que Ele fez para me abençoar. Por que Cristo morreu na cruz? Para te abençoar? Foi para isso? Ir para o céu é bênção? Não é bênção? Foi por isso que Ele foi para a cruz. Ter a família restaurada é bênção? Foi por isso que Ele foi para a cruz, para que você tenha a família restaurada. Então quando eu olho para o que Cristo fez, irmãos, eu sou grato por aquilo que Ele fez. E à medida que eu sou grato, eu me torno generoso, sou menos mesquinho. Então eu dou mais de mim, mais da minha vida, né? Eu me coloco no altar. E a oferta, o dízimo, é parte da minha oferta, né? É só parte. Eu entrego toda a minha vida, e junto com a minha vida vai a minha fidelidade, vai a minha generosidade, vai a minha alegria, sabe? Vai o meu prazer de entender que eu estou dando por uma causa que não é de homem, é de Deus. A igreja, é o Evangelho. Essa igreja chegou até hoje, 64 anos, porque homens e mulheres foram generosos aqui nessa casa, né? E muitas vidas foram alcançadas. Então essa é a minha palavra, né? Nesta noite, sobre dízimos e ofertas. Tenha um coração agradecido por tudo aquilo que Cristo fez, e dê uma resposta a isso. Qual é a sua resposta? Obrigado, Senhor, obrigado, amém. Mas continue dando mais respostas, além de só um agradecimento verbal. O que eu posso fazer, né? Posso fazer mais, muito mais. Sustento da casa de Deus também está incluído nas manifestações da minha gratidão àquilo que Deus tem feito, amém? Nós vamos ofertar ao Senhor nesta hora. Prepare o seu dízimo, prepare a sua oferta, você que trouxe. Eu queria que você pudesse fazer assim, pegar, eu sei que alguns irmãos, né, entendem isso, mas eu quero reforçar, né? É uma consagração de vida. Você está consagrando a sua vida. Lembra quando Deus fala para Abel, né? Aceitei Abel e a sua oferta. Deus aceita o seu coração, e junto com o seu coração vem a sua oferta. Então é a consagração da sua vida. E você vai levantar a sua oferta, seu dízimo, se você trouxe seu dízimo e a sua oferta, vai consagrar, e nós vamos orar em gratidão a Deus e suplicando a Deus que o favor dele possa sempre estar sobre a sua vida, amém? Levante a sua oferta. Vamos todos ficar de pé, porque nós vamos cantar, né? Levante aí a sua oferta. Pai, em nome de Jesus, queremos consagrar nossos dízimos e ofertas no teu altar, Senhor, porque sabemos que ele é uma resposta, são respostas do nosso coração generoso, Pai. Muitas pessoas investem seu dinheiro, sua vida, seu tempo, talentos e dons em muitas coisas, mas nós decidimos, Pai, investir a nossa vida no teu reino, na tua casa, na tua igreja, na pregação do teu evangelho. Sabemos, ó Deus, que na nossa humanidade somos imperfeitos, e na nossa imperfeição estamos lutando, Senhor, para melhorar a cada dia mais a nossa mordomia, administração, porque precisamos do teu conselho, precisamos da tua orientação e a condução do teu Espírito, Pai, para gerir da melhor forma tudo que temos, Pai, tempo, templo, dinheiro, recursos, empregando no teu reino, Senhor. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a administrar, Pai. Ajuda a liderança da tua igreja, ajuda cada irmão, cada irmã, Senhor,
mas sobretudo, Deus, traz um coração agradecido a cada membro desta igreja, a cada irmão e irmã, agradecido, Pai, em ofertar. Que nós possamos, ó Deus, sair do nosso banco e até o lugar do ofertório com alegria, ofertando com alegria, dizimando com alegria e com gratidão, Pai, na Tua casa. É a nossa oração no nome de Jesus. Consagramos. Amém e amém. Deus abençoe. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Amém. Não pode se sentar. Queridos, deixa eu convidar o Luiz Cláudio. Vem para cá, Luiz. Estará nos trazendo a palavra nesta noite, irmão Luiz Cláudio. Eu costumo dizer, meu irmão Cláudio, que Deus nos usa não por aquilo que somos, mas apesar do que somos, sempre, sempre. Não é pelo que somos, mas apesar do que somos. Mas eu acredito que Deus, Ele tem um compromisso com essa igreja, porque Ele é o dono da igreja, você, vidas, né? A igreja é de Jesus. E eu creio que Deus, Ele tem um lugar especial no púlpito, né? Porque é do púlpito aonde a palavra também é anunciada, aonde a doutrina é, né, ensinada, aonde a igreja, de muitas maneiras, ela é formada. Então eu acredito que Deus fala conosco, e Deus vai falar nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Quero orar pelo nosso irmão. Pai, em nome de Jesus, quero entregar a vida do irmão Luiz Cláudio. Peço ao Senhor que possa abençoar ele, sua família, seu casamento, sua esposa, seu ministério, seu coração, e usa, meu Deus, o seu filho, porque, ó Deus, eu sei que ele tem se colocado diante do Senhor para ser usado. É a nossa súplica e a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.
Graças a Deus, irmãos, tudo bom? Tá ouvindo bem minha voz? Amém. Tá legal, né? Que bom, graças a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Os versos serão do verso 1 até o verso 11. Romanos capítulo 5, de 1 ao 11. Todos acharam? Eu acho que tem gente que ainda está procurando. Eu vou esperar ele. Capítulo 5, versículo de 1 até o 11. Posso ler? Diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Diga, perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que o Senhor aplique essa palavra lida em nossos corações. Irei falar, irmãos, sobre o tema ainda que permanece presente, que é a perseverança em meio à crise. Toda vez que eu gosto de ler algo, a primeira coisa que me vem à memória é que eu tenho que entender, tipo um livro, ele traz um tema, né? Digamos, fé. E quando você lê sobre aquela palavra, você tem que primeiramente entender o que é que ela significa. Então, por ser uma perseverança em meio à crise, o que é que a gente subentende que vem à nossa mente, o que é perseverar? Talvez aí na sua mente, perseverar é dar continuidade a algo ou a alguma coisa. Talvez venha na sua mente uma outra resposta: perseverar é não desistir, continuar sempre, caminhar sempre. Talvez venha essas ideias na nossa mente. Mas o capítulo 5 da carta de Paulo a Romanos é muito rica, ela é muito maravilhosa, até porque o livro de Romanos é um livro totalmente rico, porque ele fala das doutrinas principais
para o crente, para o cristão, para a igreja. Ela fala de justificação, ela fala de eleição, fala de predestinação, ela fala do pecado, ela fala da vida, ela fala da morte. Esse livro ele é maravilhoso, e segundo muitos escritores estudiosos, né, que leram e escreveram muitos documentos, fala que essa carta, ela é de fato como se fosse o evangelho totalmente explicado, clarificado, cristalino. É como se fosse o evangelho bem claro aos nossos olhos, aquilo que nos faz entender tudo quanto Jesus fez por nós. Mas pensando bem, desde o princípio, desde Gênesis, nós sabemos, a igreja já sabe, que Adão desobedeceu a Deus, as suas ordens, a sua ordenança, e através dessa transgressão as leis de Deus, ou a lei de Deus, o que acontece? O homem, ele cai da graça, ele se afasta da presença de Deus, e segundo o relato de Gênesis, diz que Adão foi expulso para fora do jardim, e desde esse tempo para cá, a humanidade, todas as pessoas vêm entrando em declínio mesmo espiritualmente, um declínio da graça, né? Perdidos, vivem segundo as suas vontades, seus desejos. E agora Paulo está resolvendo um problema dentro da igreja de Romanos, porque essa igreja ela era constituída tanto de gentios e quanto de gregos, né? De judeus. Então, para os judeus, eles eram nacionalizados, aqueles que foram escolhidos por Deus. Já os gentios, não. Os gentios eram povos estranhos, era povo que não eram eleitos, que não foram chamados por Deus. E o que é que Paulo fala? Se no Antigo Testamento todos teriam que obedecer esse preceito da lei, para que pudesse estar de pé diante de Deus, também no Novo Testamento, pensando na cruz, todos deveriam olhar para a cruz, que é através da cruz que nós subentendemos que temos a esperança, a salvação através de Cristo. Então o que é que Paulo resolve? Tanto os judeus quanto os gentios, todos são um só, não há distinção, porque tantos os judeus que precisavam obedecer os preceitos da lei, agora no Novo Testamento, ou seja, a partir de Jesus, eles deveriam olhar para a cruz, para que ele tivesse a redenção dos seus pecados. Mas muitos se perderam, e muitos não reconheceram e não aceitaram o Cristo ressurreto, e até hoje nós sabemos qual é a história. Então eu separei aqui algumas coisas para que a gente possa refletir nessa noite. A primeira coisa que eu quero falar, e tudo isso é que no verso 2, olha para o verso 2 na sua Bíblia, diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu separei aqui que foi por Ele. O que é que foi por Ele? Tudo quanto nós temos acesso foi por Cristo. Então o verso 2 vai dizer que Paulo começa a explicar para aqueles irmãos que nós hoje temos entrada, acesso à presença de, e ele vai dizer que temos acesso a Deus através do seu Filho, de Jesus. E é muito interessante que essa palavra entrada, acesso, ela é maravilhosa, porque o que é que significa a palavra no seu sentido naquela época, quando Paulo utiliza essa palavra entrada, acesso? O que é que eles pensavam? O que é que abriu a mente para que eles pudessem compreender em Jesus? A primeira coisa é que o significado dessa palavra é a palavra prosagog, lá na época do grego, e significa introdução ou apresentação de alguém perante a presença da realeza. Vou repetir: significa introdução ou apresentação de alguém perante a presença da realeza, ou a aproximação do adorador a Deus. Observe bem o que é que Paulo está querendo passar para aqueles irmãos naquela época. É como se Paulo dissesse: Jesus nos introduz à própria presença de Deus. Jesus, de fato, ele nos abre as portas à presença do Rei dos Reis. E quando essas portas, de fato, ela é aberta, abrem o que?
nós chamamos de graça. Esse acesso de Jesus a Deus é a graça sobre mim, sobre você, independente da nacionalidade de um povo. Todos são combinados a olhar a cruz. É a cruz que dá acesso. Não é um povo puramente só, mas todos os povos, pela fé, a olhar pela cruz, para a cruz, confiantes no que Jesus fez, ele introduz a presença de Deus. E é isso que Cristo faz. Ele nos deu acesso à presença. E essa presença, o que é que a gente não encontra? Não encontra juízo. Nós não encontramos aqui a imerecida punição. Deus não nos trata com punição, porque nós reconhecemos tudo quanto Jesus fez. E se tem uma coisa que Jesus fez, foi justamente carregar sobre ele todas as mazelas da humanidade. A ira de Deus estava sobre seu filho. Não que ele não o amasse, mas não, é porque ele está carregando aqui a maldição da queda, que é o pecado, que é o afastamento. E quando nós reconhecemos que Jesus é aquele que nos introduz à realeza, é porque eu e você não temos como e não teríamos como entrar na presença de Deus se não fosse através do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus, é a purificação do sangue que temos a capacidade de hoje de falar com Deus, de louvar a Deus, de adorar, de servi-lo, de estar aqui. A igreja existe por causa do sangue de Cristo, e é esse ato de graça que nos faz a cada dia perseverar. Por que você persevera? Já parou? Tantas as aflições que a gente passa, ou que passamos, a gente continua firmes. Eu continuo firmes porque eu sou um crente obediente. Eu continuo firme porque eu sou o tal. Eu continuo firme porque eu vou sempre na igreja. Eu continuo firme porque eu faço algum serviço na igreja. Também ela promove isso, mas a primeira coisa que você tem que entender é que tudo isso acontece pela pessoa de Jesus. Tudo isso está existindo porque Jesus existe um propósito maior, um objetivo maior. Se eu e você estamos de pé, é porque ainda permanecemos com a convicção firmes, e a gente persevera, a gente não desiste, porque a gente acredita em alguma coisa, a gente continua lembrando de algo. E o que é que isso faz? Todas as pessoas que desistem é porque ela ou elas esquecem de alguma coisa. Observe o relato daqueles dois discípulos de Emaús. Eles estão indo embora sem esperança. Na sua conversa, um diz para o outro: pensávamos que era ele que iria remir Israel, achávamos que era ele o Messias, mas não foi. Na mente daqueles homens, eles estavam justamente caminhando daquela forma porque eles não guardaram a palavra do testemunho. E todas as vezes que eu e você esquece da palavra do testemunho, eu e você começa a entrar em declínio espiritual. Quando você vê alguém tentando desistir dos propósitos de Deus, é porque essa pessoa está esquecendo da palavra do testemunho. E Jesus entendeu isso. O que é que ele faz? Jesus começa a explicar desde Moisés, passando pelos Salmos e pelos profetas, para justamente dizer que é ele de fato que estava ali. E quando eles, de uma hora para outra, diz a Bíblia que eles entenderam, e aquela exposição da palavra começava a trazer de volta a lembrança, a esperança, e de fato a gente vê o final da história que foi: eles voltam à congregação, eles voltam à comunhão dos irmãos, porque foram avivados, eles foram lembrados da palavra do testemunho. Então todos aqueles que não perseveram
é porque eles estão entrando em declínio espiritual, no sentido religioso. E cabe a alguém lembrá-lo, trazer à tona de tudo quanto um dia ele aprendeu. Segundo, o que significa essa palavra entrada? É o lugar onde atracavam os barcos. Porto. Eu sou filho de pescador, eu sei muito bem o que é isso, um porto. Você também sabe. Não precisa ser filho de pescador para saber o que é um porto. É onde atracavam os barcos. A ideia é, por mais que dependemos de nossos próprios esforços, poderemos ser varridos pelas tempestades. Porém, ao ouvirmos a palavra de Deus, alcançamos enfim o porto da graça, ou o lugar de segurança. Tudo isso por Ele, não é por mim. Tudo isso é promovido pelo testemunho de Jesus, por aquilo que Ele deixou, pelo legado que Ele deixou, pelos escritos que tem sobre Ele. Ao me debruçar e lembrar de tudo isso, minha fé ela é avivada, a minha esperança é robustecida, e eu tenho a capacidade de continuar caminhando em fé. Por meio de Jesus Cristo, então entramos na presença do Pai, somente por Jesus, mas por ninguém. É Jesus que nos dá o acesso de graça, Ele não cobra nada. O segundo ponto é que nós devemos vencer por Ele, por Jesus. Tudo é através de Jesus. E o que é isso? Porque nós devemos vencer por Jesus. A primeira coisa, olha para a sua Bíblia de novo. Tem outra palavrinha interessante que a gente precisa entender. Verso 5, e diz assim, verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz palavra essa, tribulação. Quem já passou por tribulação aí, levante a mão. É bom passar por tribulação? Não. Quem gostou de passar pela tribulação? O que é que você sentiu na tribulação? Os seus sentimentos na tribulação, como ficaram? A sua convicção de Jesus, qual era o nível na tribulação? Justamente essa tribulação, literalmente falando, tribulação é uma pressão, ela é uma pressão de todas as circunstâncias, que pode causar justamente essa pressão ao cristão, com o sentido de fazê-lo sucumbir em sua fé, ou perder a sua confiança nas orientações do Divino Pai. A tribulação ela vem para isso, é nesse sentido que ela vem, é para nos fazer sucumbir. Eu falei no primeiro tópico que as pessoas elas desistem, no segundo fazem desistirem, e às vezes as pessoas elas não compreendem a graça, o que Cristo fez, e quando ela passa por esses momentos de pressão ou de pressões, o que é que ela tende a fazer? Elas não querem somente não passar pela tribulação, é porque ela acha que ela é incapaz de superar a tribulação. E quando a gente se torna incapaz de algo, é como se a gente já tivesse mortos. Quando eu digo eu não tenho capacidade daquilo, é como se de fato aquilo não fosse acontecer. Eu não tenho o que dizer, eu não vou conseguir. Eu poderia dizer, eu vou conseguir pelo menos, quem sabe? Não, a gente neutraliza, porque essa pressão que vem sobre a nossa mente nos faz ficar mais preocupados conosco mesmo, do que confiar que Jesus está conosco e pode nos dar a capacidade de superar todas as nossas aflições. E essa pressão ela vem para fazer você, ou eu, ou qualquer outra pessoa desistir de fato. Essa pressão é para dizer que Deus ele não é tão poderoso assim como a gente aprende na igreja, como a gente lê nas Escrituras. Quando a gente lê as histórias, principalmente de Daniel, o profeta Daniel, o que ele passou, e quando eu tenho isso tudo em mente, e quando eu passo pela pressão, o
que eu faço? Ah, não, eu não consigo, não tenho fé. Daniel era um homem de muito mais fé que eu. Eu não consigo, aquele homem ele era especial. Não. Daniel foi, os outros foram homens igual a mim, a você. O que eles fizeram? Permaneceram, perseveraram, não desistiram, creram. E tudo isso, no final, a gente sabe muito bem a história. Então a pressão ela vem para fazer você sucumbir, para fazer a sua fé realmente cair por água abaixo. É como se a ideia ali de Pedro, né, caminhando pelo mar, Jesus disse: vem Pedro, vem. E ele ouve a palavra, enquanto ele consegue estar sustentado pela palavra do Cristo ressurreto. Na época não, mas hoje sim, na palavra, na época de Jesus, ele consegue caminhar ali sob aquela pressão e as tempestades e o vento que vinha sobre ele. Ele continuava caminhando sobre as águas, mas ao passo que ele desliza só um pouquinho, ele olha as pressões e as circunstâncias ao seu redor, e o que é que faz? Começa a sucumbir, porque ele desistiu, ou seja, ele não ficou fixo com aquilo que Jesus falou: venha Pedro. Todas as vezes que eu e você vai desistindo daquilo que Deus falou, a gente entra em declínio, a gente vai sucumbindo, a gente vai definhando, não porque a palavra ela é poderosa, a gente sabe, é a palavra de Deus, a Bíblia, ela é poderosa para fazer muito mais daquilo que eu e você imagina, mas ao desistir da palavra do testemunho, eu posso sucumbir na fé, você pode sucumbir na fé, e eu não sei o que é que você está passando, e eu não sei o que é que você está pensando nesse momento, mas uma coisa eu sei: não desista, não desista, não desista, não desista. Terceiro ponto é que eu e você devemos esperar por Ele, por Jesus. Uma outra coisa, olha a palavra, olha, vamos ler um pouquinho, vamos pegar o verso 3 de novo, para ficar bem fixo em nossa mente a leitura. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem em nós a perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E disse mais do que: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi confirmado. Então, o que é que nós devemos fazer? Diz a tradução: ela produz a paciência. Agora, uma coisa que eu tenho observado nessa época de crise é que as pessoas têm perdido a paciência. Já reparou? Aí a gente vê Tonho falando uma palavra importantíssima: eu não vejo a hora desse negócio passar para eu dar um abraço em meus irmãos. Sabe o que é isso? É lembrar que algo que acontecia antes era tão vital para a nossa vida, que quando isso é tirado de nós, a gente sente, e a gente diz: o que ele falou? Não vejo a hora de tudo isso passar, de eu poder pegar na mão do meu irmão, não que não deva pegar, mas de que manter sigilosas, dar aquele abraço bem gostoso e fazer livremente o que fazíamos. Mas tudo isso tem acontecido para que você possa refletir o quão abençoados somos, e precisamos de fato, quando tudo isso passar, nos inclinar e nos se dar muito mais. Não vamos esperar que outra aconteça para que ele entregue totalmente. A palavra paciência é hipomune, negócio, palavra esquisita do grego, que significa mais que fortaleza. Paciência significa muito mais que fortaleza, significa o espírito que pode vencer o mundo,
não significa o espírito que resiste passivamente. Não é esse espírito. É o espírito que vence o mundo. Paciência. Não é aquela coisa de eu estou esperando no Senhor. E aí, irmão, está fazendo o quê? Não, eu estou aqui esperando tudo acontecer. Diz uma história de um vilarejo que choveu muito. E aí esse vilarejo começou a encher, e as pessoas começaram a fugir daquele vilarejo. Só que tinha um homem que ele era muito temente a Deus, ele confiava muito em Deus. O que é que ele faz? Ele vê todo mundo fugindo do vilarejo, e a água tomando uma proporção gigantesca. Ele tinha uma canoinha. E aquele faz, não tem problema, pode encher, eu pego minha canoa e vou embora. Nada, ele não conseguiu fazer isso. Foi tomado subitamente por águas altas. E o que é que ele consegue chegar no telhado da casa e diz: ó Deus, me ajuda, ó Senhor, me socorra. E aí vem um vizinho com a sua canoa: bora, vizinho, está fazendo o que aí, homem? Vamos. Ele: não, pode ir embora, preciso não, Deus vai mandar o socorro. Haja paciência. Vem outro com a sua canoinha, com a sua catraia, né? Quadradinha, aí se esforçando, remando: vizinho, rapaz, bora, as coisas vão piorar. Ele: não, eu já pedi a Deus e Deus vai mandar o meu socorro, porque Ele é meu socorro, bem presente na hora da angústia, da tribulação, da pressão. E aquele vizinho passa, e ele fica no telhado. A terceira oportunidade vem para ele: vizinho, vamos, aqui dá um lugar para você, só tem um lugar, esse lugar é seu. Não se preocupe, já pediu o socorro de Deus. Tem gente que é assim mesmo, eles são tão pacientes que ele perde ou deixa de ver a tríplice manifestação de Deus, por entender as coisas erradas. Isso não é paciência, é alguma coisa a não ser paciência. Porque a paciência, segundo essa historinha que eu falei, é aquela que resiste passivamente. Mas a paciência bíblica é aquela que resiste, aquela que vence, quer dizer, aquela que vence o mundo. É essa paciência. É quando a gente está passando num momento tão terrível, tudo caindo, e Deus nos dá o suporte suficiente para passarmos nossos momentos terríveis. Isso é ser pacientes. E o Salmos 40 é uma coisa interessante, né? O Salmo 40 diz assim: ó, eu esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Na verdade, dizendo o seguinte: ó, eu esperei pacientemente pelo Senhor, ou no Senhor, e Ele me ouviu. Observe, se você fosse ler esses salmos hoje, você falaria o quê? A primeira coisa é mudar o verbo. Esperei não, estou esperando. E aí, irmão, como é que está? E aquele negócio, aquele propósito? Estou esperando pacientemente no Senhor. Segundo ponto, já que você está esperando no Senhor, o outro ponto é que eu falei, é a paciência. Estou esperando pacientemente pelo Senhor. Ou seja, esses dois significados da palavra paciência, qual é aonde você se encaixa? Primeiro, você está esperando passivamente, vacilante, ou você está esperando com sentido de mudança, atento às oportunidades, vigilantes? É isso que a Bíblia nos ensina, que é essa paciência, não é passividade. Tudo zen, né? Tudo zen, tudo. Não é isso. Não é isso. Então, o que foi que eu falei? A primeira coisa eu falei sobre, foi por meio dele, tudo isso aconteceu. Eu falei que nós devemos vencer por ele. E terceiro, nós devemos, de fato, esperar por ele. Uma coisa é certa, para a gente encerrar. Eu quero te dizer o seguinte: Deus
tem uma comunhão particular com cada um que está presente. Agora temos o culto acontecendo. Eu estou aqui pregando, vocês estão ouvindo, mas particularmente falando, Deus se comunica individualmente com cada um de vocês, comigo. Dentro dessa particularidade de Deus com você, existe uma outra palavra chamada comunhão. E é justamente isso que eu quero falar para encerrar. Dentro dessa particularidade, quando você recebe a pressão, uma coisa que você deve fazer: não deixe a sua comunhão entrar em declínio. Toda vez que deixamos a comunhão com Deus em declínio, a gente deixa de ver e de perceber Deus agindo, exceto milagres. Devemos estar atentos a tudo quanto nos acontece, porém, não devemos esquecer das orientações de Deus. Eu estava no trabalho e um rapaz chegou: você é crente, né? Pela misericórdia. Congrega onde? Na igreja de Jesus. Não, eu digo o nome da igreja. Ah, tá, Igreja Batista. Ok, quero te dizer uma coisa que Deus manda te dizer. Eu no trabalho e ele chega, um cliente, não sei porque ele viu em mim. Ele diz assim: olha, você não precisa de nada de máscara, você não precisa de álcool gel, você só precisa do sangue de Jesus, e você sabe disso, que você tem conhecimento. Só isso. Não coloque sua fé em nada desses objetos. Você disse amém? Eu não. Quando ele saiu da loja, os colegas automaticamente chegaram para mim: Cacau, eu sei que você não acredita em nada disso, né? Aí eu virei para os colegas e me disse assim: ó, isso não foi te revelado pelo Espírito ou pela carne, mas foi revelado pelo meu Pai que está no céu. Claro que eu não vou acreditar nisso, porque a palavra do testemunho está escrita. Davi confiou em Deus, confiava. Na pressão, quando ele viu que ele ia perder a vida, ele foge para a caverna de Adulão. Jesus, nas pressões, quando ele viu que o negócio não ia acontecer naquele momento, ele foge. Mateus capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus. Ele confiava no Pai, ele não fez nada daquilo que o diabo falou. Por quê? Porque Jesus estava com a palavra do testemunho no seu coração. E é isso que eu e você, como igreja, devemos a cada dia nutrir essa palavra, que ela jamais se esqueça, independente das circunstâncias, independente do momento. A palavra do testemunho tem que permanecer em nossos corações como lâmpadas acesas. E quando ela for entrando em declínio, continue a aquecer, 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 até você poder andar em todos os cômodos da sua casa enxergando. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Que o Deus de infinitas misericórdias possa cada dia mais nos avivar em sua presença. E que a palavra daquilo, ou o testemunho daquilo que Ele disse para mim e você, como orientação, nada e ninguém consiga apagar de nossos corações. Quero orar agradecendo, quero orar pedindo a Deus a bênção sobre nós mais uma vez. Pai Santo, nós queremos te render graças nessa noite. Nós queremos louvar o teu nome, ó Pai, que o Senhor é um Deus de misericórdia. Quantas são as pressões que passamos, quantas são, Senhor, as dificuldades que passamos dia a dia em nossas vidas, nossas famílias, na nossa vizinhança, mas podemos contemplar também que o Senhor é um Deus presente, que Tu és um Deus que guarda a palavra do testemunho em nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor é um Deus que pode a cada dia mais nos levar além daquilo que a gente imagina. Coloca Deus dentro de nossos corações, aviva dentro de nossos corações a palavra do testemunho. Não nos deixe esquecer, ó Pai, das Suas ordens. Não nos permita que nós possamos entrar em declínio espiritual, mas que a cada dia possamos estar lembrando, Deus,
das orientações do Senhor pela sua palavra. Nos ajuda, Deus, nessa caminhada como igreja. Aviva, Deus, o teu povo, aviva a tua igreja, aviva-nos, Senhor. Levanta-nos, não permita que nós caiamos, Senhor, com espírito de passividade, mas nos ajuda a ser ativos em todas as áreas de nossas vidas. Pai Santo, que o Senhor visite a cada um dos seus lares. O Senhor visite, Deus, a cada um que clama e que pede pelo seu socorro. Pedimos, ó Pai, que a graça, Deus, possa alcançar os corações que creem, que clamam, que buscam, Senhor. Abençoa teu povo, Senhor, onde quer que eles estejam. Guarda, Senhor, a tua igreja. Guarda aquele que te clama em espírito e em verdade, Senhor. Ó Pai, nós sabemos que as coisas não estão fáceis, mas nós sabemos que tu és um Deus poderoso. Nós sabemos que tu és Deus que agiu ontem, hoje e sempre agirá. Ó Deus, derrama a tua graça sobre essas pessoas que precisam do Senhor, das famílias que perderam seus entes queridos. Espírito Santo Consolador, o nosso advogado fiel, que o Senhor possa colocar as mãos sobre os corações, que o Senhor possa se revelar e se manifestar para cada um deles. E quanto à igreja, nós queremos dizer que tu és nosso Deus, tu és nosso Senhor. Continuaremos confiando, perseverando na sua presença, mas para isso, Deus, que seja pelo Senhor, que seja pelo seu intermédio, o fato de estarmos firmes em tua presença. Não temos nenhum crédito, nenhum privilégio, mas nós sabemos só uma coisa, que nós queremos na sua manifestação. Acreditamos na sua graça, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos encerrar esse culto cantando essa canção. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar atrás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança e a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Sem demora.
obrigado, irmão Cláudio, que Deus possa continuar abençoando sua vida, sua casa, sua família e te usando para nos abençoar. Amém, queridos? Só reforçando, quinta-feira nosso culto 19h30, domingo nossa ceia 9 horas da manhã aqui na igreja, e aqueles que vierem cedo não vêm à noite, os que não vão estar à noite não vêm cedo. À noite será às 18 horas. Amém? Nós temos algumas reuniões acontecendo na nossa igreja. As mulheres têm tido aí um acompanhamento pelo grupo do WhatsApp, não é, Débora? Mensagens diárias, devocionais, oração, está sendo envolvido. Você é mulher, não está participando, quer participar, procure a Débora, ou não está inclusa lá no grupo, quer participar, né? Nós temos os homens também, que estão se reunindo toda quinta-feira, né, Cláudio? Toda quinta-feira eu tenho participado de alguns estudos bíblicos. Jorge está lá em cima, alguns irmãos aí que estão envolvidos. Eu queria participar como homem da igreja, eu queria estudar a palavra. É aberto, o pessoal participa, o pessoal pergunta, ou concorda, não concorda, mas está fluindo. O estudo dos homens está fluindo. Os jovens também tem uma live, se eu não me engano, está acontecendo todo sábado, se eu não me engano, 19 horas, 19h30 horas. 19 horas, os jovens também estão aí. Eu sou jovem, quero participar. Então vamos, irmãos, nos mobilizar, nos incentivarmos uns aos outros a termos esse contato. Isso é bom, é saudável, abençoa a nossa vida. Amém? Essa semana, acho que foi ontem, teve também as mensageiras, né? Foi isso? As mensageiras do rei, que tiveram também um encontro aí, uma live. Está acontecendo, irmãos. É claro que a gente precisa ter alguns ajustes ainda, algumas questões. Hoje eu tive uma reunião com a diretoria da igreja. Temos que nos mobilizar em algumas áreas, algumas questões aí, para não, como se diz o ditado, não deixar a peteca cair. Como falei antes, é um tempo de adequação. Dentro da pandemia, como igreja, não perdermos o foco, não darmos brecha e nem espaço para que o inimigo possa trazer desânimo à nossa fé. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Queria que você fizesse uma coisa. Você sabe que os olhos falam, né? Os olhos falam. De uma certa maneira, os olhos falam, né? Eu estava aqui olhando para o irmão Cláudio aqui, a máscara dele estava formando assim um sorriso. Não sei quantos perceberam, percebeu? Não fui só eu, então. Eu achei que era só eu que era o pecador, né? O irmão estava falando ali com um sorrisão assim, né? Os olhos falam. Eu queria que você pudesse, falar com alguém de longe, ainda que de longe, pelo menos para 2, 3 pessoas. Dê um sorriso, sem tirar a máscara. Dê um sorriso com os olhos. Escolha 2, 3 pessoas, mas sorria com os olhos. Não precisa ver sua boca, né? Escolha o nosso irmão lá em cima, sorria com os olhos. Abençoa alguém, Todo culto a gente costuma dizer assim: abrace pelo menos 2, 3 pessoas. A gente ainda não está podendo abraçar, mas vamos sorrir com os olhos falam. Comunica, comunica com seus olhos, deseja a paz de Cristo, o amor de Deus, o Pai. Amém, queridos? Vamos orar. Deus Pai, obrigado, Deus, por esse momento precioso que nós temos na Tua presença, de render culto ao Senhor, prestar culto ao Senhor. Ó Deus, receba a nossa adoração através da música, da ministração, dos louvores. Ó Deus, continua falando conosco, como o Senhor falou nesta noite, através da Tua palavra, do Teu servo. Ó Deus, ali na carta de Paulo aos Romanos, que vale a pena esperar com perseverança no Senhor. Ó Deus, o Senhor possa abençoar Cláudio, sua casa, sua família. Meu Deus, abençoa a Tua igreja. Eu quero rogar agora que o amor do Senhor, Pai, que a graça de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e a unção, o poder e as doces consolações do Teu Espírito seja com o Teu povo, hoje e sempre. Amém, amém. Shalom, meu irmão. Deus abençoe você. Uma semana
de paz. Livre serei, um toque que muda meu ser, teu toque é o que me dá fé, um toque novo serei, um toque livre serei, um toque que muda meu ser, teu toque é o que me dá fé, eu creio em ti, eu creio.